Maria do Socorro Gouveia de Araújo. Eu me considero espírita. Aliás, eu acho que todas as pessoas que se identificam com essa doutrina, eles dizem que estão sempre em construção, porque a gente está sempre buscando, né? Mas é uma doutrina que eu frequento, eu procuro espiritualmente me seguir com os ensinamentos, e por isso que eu me considero hoje espírita. Espiritismo é uma religião. A doutrina espírita é uma religião. Sim. E está pautada em 3 pilares: a filosofia, ciência e religião. E é importante que essa pergunta, porque muitas pessoas confundem o espiritismo com outras religiões espiritualistas, que fica sempre a dúvida. Então, o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita a qual nós nos referimos e a qual esta casa solidária, a Casa Espírita Amor e Caridade de Allan Kardec, ela é fundada nos ensinamentos da codificação, deixada por Allan Kardec. Allan Kardec foi um pedagogo francês, era um homem muito sábio, culto. Ele ensinava várias disciplinas, como física, matemática, chegou a estudar medicina até um certo tempo, depois deixou. E ele era um pesquisador. Ele não era ligado a nenhuma religião. Então, por volta dos meados do século XIX, começaram a acontecer vários fenômenos na Europa e em várias partes do mundo. Fenômenos que as pessoas não conseguiriam explicar. Até que chegou ao conhecimento dele, através de um amigo, que espíritos, que eles achavam que eram espíritos que falavam, que se comunicavam, não usando o verbo, mas assim, através de códigos, pancadas e mesa. E Allan Kardec, como bom pesquisador, ele foi apurar essa questão, meio desconfiado. Mas quando ele viu que havia respostas inteligentes para algumas perguntas muito inteligentes, ele viu que não era charlatanismo e começou a sua pesquisa. Até que ele, no ano de 1857, reunindo várias perguntas que eram feitas a esses espíritos, né? E que vinha de vários lugares do mundo, não veio apenas da França, que as respostas eram as mesmas. Ele reuniu e fundou, no caso editou, né, o livro dos Espíritos, que ele diz que a autoria daquele livro não é dele, é dos Espíritos, que na versão atual são cerca de 1018 perguntas com as respostas. E o que é interessante é que a primeira pergunta, muito inteligente, que ele fez aos Espíritos, que não era um espírito, é conhecido como o Espírito da Verdade, que é Deus. Ele não perguntou o que é Deus, nem quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. E a resposta veio, que era a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E no decorrer do livro, que é muito interessante, inclusive, não só para quem quer conhecer a doutrina espírita, mas independente da sua religião, é muito interessante as perguntas, as respostas que tem. E em uma certa pergunta é perguntado: e existe algum modelo a ser seguido? E os espíritos é bem enfático a dizer: Jesus Cristo. Então a doutrina espírita, fundada por Allan Kardec, é a doutrina que acredita em Deus, que temos Jesus Cristo como nosso guia e modelo, e que ela é fundada nesses 3 pilares: de fé, religião, da ciência, religião e filosofia. Por que filosofia? Porque se pergunta as causas das coisas, do que acontece. Quantas dúvidas nós temos, né? A origem e as causas, e procuram se responder. Na doutrina espírita é nos dada a liberdade da gente questionar e da gente colocar em dúvida, porque ela nos leva a estimular uma fé raciocinada. Quando diz, por exemplo, quando a gente entende que Deus é amor, é justiça,
Aí a gente vê uma criança, por exemplo, que nasce já condenada com algum problema de limitação física, muito sem visão. Condenada a muito sofrimento. A muito sofrimento. Aí a gente pergunta, que amor é esse? Que pai é esse? Que a alguns foi dado condição de nascer em berço de ouro e outros já vem condenada. Aí a doutrina espírita nos faz a gente questionar e a gente vai encontrar resposta para tudo isso, sem tirar uma grama do amor e da justiça de Deus. A gente vai ver que tudo é justiça, tudo é amor e miséria cristã, porque nós acreditamos em Jesus Cristo. Temos Ele como nosso guia e modelo. É engraçado que as pessoas, elas ainda, talvez pela ignorância do fato de não buscar o conhecimento e também por conta do preconceito, das ideias que foram divulgadas erradas, e que eles tem pessoas que acham que, por exemplo, que o Deus, chega a dizer assim, o Deus da doutrina espírita é Allan Kardec. De forma nenhuma. Allan Kardec, ele reuniu, ele codificou os 5 livros que a gente chama o Pentateuco, que fundamenta a doutrina espírita. No ano de 1857 foi o Livro dos Espíritos. Logo em seguida veio o Livro dos Médiuns. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho são passagens que você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo do mesmo jeito que vai encontrar na Bíblia, seja da Igreja Protestante, seja da Igreja Católica. Que é a mesma Bíblia. São passagens de Jesus Cristo, onde a doutrina espírita traz para a gente com esse viés da justiça divina. E para fundamentar a crença, porque a doutrina espírita, ela acredita na comunicação dos espíritos de nós encarnados com os espíritos desencarnados. Acredita que isso é possível. E não só acredita, como tem evidências, né? Mostra as evidências. Acredita na reencarnação, que é a possibilidade de a gente não nascer apenas uma vez. E quando a gente diz que acredita nisso, o fundamento todo está dentro do próprio Evangelho. Todo do próprio Evangelho. E assim, uma outra coisa que que eu comecei dizendo assim, as pessoas confundem. Aí tem as religiões espiritualistas, que são aquelas que acreditam. Eu posso dizer que a religião católica é uma religião espiritualista. Por quê? Porque ela acredita na alma. Ela não é totalmente materialista. Ela acredita que nós temos o corpo e temos uma alma. E quando vai morrer, essa alma vai para algum lugar. E tem outras religiões que elas são espiritualistas, mas, por exemplo, elas não seguem os ensinamentos da doutrina espírita fundada por Kardec. Por exemplo, a Umbanda, o Candomblé e outras religiões de origem afro, né, africanas. Elas são melhores ou piores? Não. Nós acreditamos que toda religião que lhe faz uma pessoa melhor, ela é a sua religião. Independente de qual seja. Independente de qual seja, porque o objetivo é esse, é lhe transformar, que você seja, amanhã eu seja melhor do que eu fui ontem. E assim sucessivamente. Então as pessoas se identificam. Tem pessoas que se identificam com a doutrina espírita, tem outras que vão se identificar com o protestantismo, outro com o catolicismo. E isso não faz eles melhores nem piores do que nenhum de nós. A questão do livro do Velho Testamento é considerado também É considerado, mas assim, o nosso foco se dá a partir de Jesus. Mas é tanto que no primeiro capítulo ele começa dizendo assim, uma passagem de Jesus: eu não vim para destruir a lei, que é essa lei do Velho Testamento, mas vim para complementá-la, vim para ensiná-la, porque as pessoas da época, antes de Jesus, eles acreditavam num Deus, não um Deus justo, mas um Deus justiceiro. Entendeu? Então Jesus para a gente veio nesse momento para mostrar que o Deus, ele não era um Deus justiceiro, era um Deus de amor, de misericórdia. E é tanto que nas várias passagens de Jesus a gente vê isso, ele acompanhando com pessoas que eram tidas como de má fama, né? Com mulheres
que era considerado, hoje, nos dias de hoje, a gente diria que é uma mulher de má vida, e que ele não fazia acepção de pessoas. Existe na religião espírita também aquela consciência de salvação e condenação? Existe também esse pensamento? Não. Para nós não acreditamos. É importante que eu te diga, que eu esclareça, que, por exemplo, são 5 livros, como eu estava dizendo, que é o Pentateuco, né? O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, o segundo foi o Livro dos Médiuns, o terceiro foi o Evangelho segundo o Espiritismo, depois veio o Céu e o Inferno e depois a Gênese. Sim. Quem lê esses 5 livros compreende isso perfeitamente. E o Céu e o Inferno vêm para mostrar que não existe penas eternas. Não existe. A questão da salvação, que é tão pregada, que as pessoas buscam, né? A salvação, eu posso estar salva aqui. Eu posso estar salva sem eu ter desencarnado. Porque nós acreditamos o seguinte: a doutrina espírita, a gente compreende que nós estamos aqui encarnados. Nós não somos seres humanos com espíritos, nós somos seres espirituais vivendo experiência humana. Com o corpo humano. Estamos vivendo a experiência humana. Estamos no estágio. Exatamente, é mais ou menos isso. Por exemplo, nós estamos aqui encarnados porque a gente está na carne. Eu, você, seu filho, todos nós. Fisicamente nós estamos aqui, porque nós precisávamos viver essa experiência nessa mesma época, aqui. Então, o que é que me faz, quando você diz assim, a questão da salvação? Aqui é como se fosse um estágio. Imagine que você tem um filho que vai fazer um estágio no exterior. A casa dele é aqui, Soledade. Ele vai para a Inglaterra. Ele vai fazer um estágio, ele vai aprender algo lá. A intenção é que ele volte com os conhecimentos que ele trouxe lá para cá. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Nós estamos aqui em um estágio para aprender e voltar para a nossa casa espiritual. Mais uma pergunta nessa mesma linha. Então, Jesus não é o Salvador para os espíritos? O Salvador, do ponto de vista que você diz assim... Como a gente aprendeu, né? Não, Jesus, ele é meu guia. Ele acaba salvando, sabe por quê? Sim. Porque quando a gente tem ele como o guia e modelo, meu guia e modelo, ele mostra, quando ele diz assim, foi perguntado a ele, mestre, por que é que vós fazer isso? Relacionando com os milagres, não foi? Que ele disse assim, vós também podeis fazer isso e até muito mais. Então, o que é que a gente entende que Jesus quis dizer isso? É a questão da busca, da evolução. Jesus para nós é um espírito tão puro, é o espírito mais puro que nós temos conhecimento, que pisou o orbe terrestre. Então, ele é o governador espiritual desse planeta. Acreditamos que o planeta Terra, que não existe, não para a gente, não é habitável apenas o planeta Terra, os outros não são apenas de enfeite. Então seria por quê? Eu quero entrar nesse tema, entendeu? Só que não gravando. Então o planeta Terra foi criado por Jesus, teve um propósito. Sim. Então ele é o governador espiritual do planeta. Agora, quando você diz assim, ele é o Salvador, para a gente, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, Deus é o Criador, como ele se referiu várias vezes. Ele chamava de Abba, de Paizinho. Mas Jesus é o elo. Jesus é o nosso elo. Por exemplo, sim, ele conseguiu uma evolução espiritual tão grande que ele conversava com Jesus, com Deus, com o Pai. Sim. E para um espírito conseguir isso, ele precisa de uma evolução, uma pureza muito de espírito grande, muito grande. Aí você vai me perguntar. E aí nós compreendemos que Jesus não conseguiu isso da noite para o dia. Ele evoluiu até chegar a esse estágio. Por isso que ele nos estimula a dizer, vós podeis fazer isso e muito mais. Ele está dizendo assim, olha, evolua que você pode fazer igual a mim. Você pode chegar a ser um espírito tão elevado quanto eu. Qual a diferença entre alma e espírito? Em tese a mesma coisa, mas a alma diz o seguinte, tem pessoas que referem-se à alma quando você ainda está aqui, eu estou encarnado, eu tenho uma alma, mas na verdade é a mesma coisa, quando você morre, aquela sua alma não é chamada de alma, é espírito, então dá no mesmo. Dá no mesmo. Agora voltando um pouquinho para a religião mesmo,
Existe uma hierarquia religiosa assim, existe... Como exemplo, existe na católica? Como na católica, como na evangélica, existe Não existe uma hierarquia. Não existe. Não existe, por exemplo, líderes superiores, como existe o Papa, sacerdote, né? Não existe. Bispo, padre. Não, as casas espíritas, elas funcionam assim, é o funcionamento. Tem reuniões, aí tem. Normalmente, o que é que tem? Numa casa espírita, ela acaba sendo uma instituição, muitas se transformam numa instituição, pessoa jurídica. Sim. Com CNPJ, que é para poder, por exemplo, tem casas espíritas que tem funcionário. País, né? Entendeu? E normalmente tem aquela que fundou, como por exemplo, a Casa Espírita de Solidade. Ela tem uma diretoria, ela tem um corpo de pessoas que participaram da fundação, tiveram a ideia e quiseram fundar, né? E está seu Jurandir, Dona Benedita, Yolanda, tem mais algumas pessoas. E tem aqui, por exemplo, aí a Casa Espírita aqui tem uma digamos assim, uma organização de funcionamento. Como existe uma escola, não existe um diretor, ela não tá. Por exemplo, tem alguém que está aqui presidindo e alguém que fica na vice-presidência, que é para organizar reuniões, para ver questões de organizar a casa como um todo, entendeu? Aí existe isso, mas não existe hierarquia entre, por exemplo, alguém que não, de forma nenhuma. Mas a nossa casa, é importante que diga, que nós estamos, como ela reúne todos os pré-requisitos de ser uma casa espírita, dentro da doutrina que eu te falei, kardecista, nós somos filiados à Federação Espírita da Paraíba, certo? Que tem a sede em João Pessoa. É isso, mas aí não existe. É alguém que, por exemplo, que é a federação que passa algumas campanhas que vai ter, algumas orientações e também para a gente uniformizar o entendimento. Porque se não ficar isolado, né? Não haver conflitos, né? E outra coisa, porque se não tivesse, cada casa funcionaria de um jeito. E aí acabava conflitando. E a gente, existe uma organização, por isso que muitas pessoas confundem. Tem gente que chega aqui, como já chegou, aí espera encontrar, como já foram em outras casas, espiritualistas e não espíritas, chega e se confunde, porque é uma reunião normal. Você chega a ter uma prece inicial, tem dia que tem uma harmonização, quando tem alguém que toca algum instrumento, o evangelho, uma prece inicial, uma mensagem edificante, sempre tirada também de algum ensinamento de Jesus. A leitura é o evangelho de Jesus, que se você vier com uma Bíblia de outra religião, você acompanha. Você vai acompanhar. Aí tem a explicação, a prece final, e tem um momento do passe. O que é o momento do passe? É aquele momento onde o passe, quando é coletivo, algumas pessoas que estão mais preparadas para aquilo, durante aquele dia ficam mais em meditação, fica mais comedida, não comete alguns exageros, eles vão estar direcionando, pedindo proteção, são eles que estão rezando. Seria a oração uma oração. Que a gente entende. A pessoa está ali presidindo a oração, né? Mas que a gente entende que ali nós somos apenas um meio, um instrumento, que tem uma espiritualidade maior, que está ali aplicando um passe. É tipo lhe dando uma bênção, né? Lhe dando uma bênção para você acalmar seu coração, e muitas pessoas saem aliviadas. É esse o objetivo. E voltando, o objetivo do ponto de vista do passe, né? Mas quando a gente vem aqui, a gente vem para aprender, para a gente refletir nos ensinamentos de Jesus, porque Ele é o guia e o nosso modelo que nós seguimos. Muito bom. É importante que eu te diga também que a nossa casa aqui de Soldado, ela está inserida na coordenadoria do Cariri. É uma coordenação que tem várias casas, se eu não me engano, são 7 setores, né? Dividido em setores? Não. Aqui, por exemplo, nós fazemos parte da coordenadoria do Cariri. A coordenadoria do Cariri faz parte das casas, a Casa Espírita de Gujão, de Sumé, de Monteiro, de Serra Branca, tem mais outras 2 casas que se eu não me engano, são 7. Então, Solidade está inserida. Que nós temos como coordenadora a Adriana Meira, que ela também ela preside a Casa Espírita de Sumé, mas ela coordena a região
do Cariri, então de alguma forma ela coordena a gente também. Sim. E nós temos aqui uma trabalhadora da casa, que é a vice-presidente da coordenadoria do Cariri, que é a Elizabeth Cordeiro. Sim. O que é a mediunidade dentro do espiritismo? Todo espiritista, toda pessoa dessa religião tem essa capacidade ou esse dom, não sei como é que se trata, de ser médium ou não? Olhe, todos nós temos algum grau de mediunidade. O pastor tem, o padre, todos nós temos. O que é essa mediunidade? É uma sensibilidade. Só que tem pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada, que a gente chama uma mediunidade ostensiva. É como se fosse uma sintonia? É parecido mais com ou isso, menos né? isso. Ele consegue captar energias, porque nós todos somos energias, e ela traduz de alguma forma. Tem pessoas que conseguem o médium ostensivo, tem pessoas que têm a mediunidade de fala, né, que a gente chama de psicofonia, tem outros que é para escrever, como se eles recebessem uma intuição muito forte que não é que aquilo não é dele, e que ele passa uma mensagem, e essa mensagem é de alguém que está vivo, se revela através dele. Está vivo, porém desencarnado. E tem outros que é de ver, tem outros que é de ouvir, tem vários tipos de mediunidade. Não é apenas todo mundo que está aqui não tem mediunidade ostensiva. Entendeu? Entendi. E você vai encontrar na própria história, a gente sabe de pastores que tem médium ostensivo. Quantas vezes você diz chama assim, de línguas estranhas, não é parecido com isso, né? Que mais ou menos, mas você não já viu pessoas dizer assim, fulano me profetizou isso para a minha vida. Sim. Muitas vezes é uma mensagem que recebeu. Sim. E que a gente então diz, isso é real. Isso é real. Não tem ninguém ali inventando nada. Isso é real. Pode ser real. Sei como é. Depende de cada um. A gente acredita que é real, Sei. Como também tem padres, tem freiras, tem pessoas de diversas religiões que têm mediunidade. E tem pessoas que nem têm religiões e que negam isso. Que não aceitam. A gente diz que é um intercâmbio. Né? É um intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual. A mediunidade acaba sendo isso. Mas que você tem mediunidade, seu filho tem, eu tenho, num grau menor ou maior. Agora tem uns que são ostensivos, que são aqueles médiums que talvez seja esse que você esteja se referindo, né? Justamente. Só uma pergunta agora que eu vou fazer, que eu não sei se cabe, mas se não couber você não responde. Existem pessoas que têm um comportamento meio que diferente, aí outros chegam a dizer, fulano tem um encosto má. O que é isso? Olha, isso que você está me chamando, eu acredito, assim, a gente entende como uma obsessão espiritual. Sim. Certo? Para a doutrina espírita, não existe demônio. Se toda a criação vem de Deus, animais, plantas, pessoas, um pai bondoso e justo, como é Deus, ele não ia criar um filho que passasse a ser demônio. O que acontece para a gente? Tem pessoas que isso pode ser eu ou você amanhã, ninguém sabe. A gente quando desencarna, que nesse caso especificamente que você está falando, quando diz que tem encosto, a gente leva conosco o que nós somos. Se eu sou uma pessoa boa, quando eu morrer, eu vou ser boa, mas se eu não sou, a mesma pessoa. se eu não sou, eu continuo sendo. Se eu sou uma pessoa que gosta de tripudiar, de mentir, que eu odeio, eu volto para lá desse jeito. Eu posso até me transformar lá também, mas normalmente eu vou desse mesmo jeito. Então tem pessoas que quando desencarnam tem desafetos por exemplo, e continua com desafetos. Então ele continua, quando a gente desencarna, a gente tem uma liberdade, não existe mais a vestimenta carnal, que é o nosso corpo. Que mostra para onde a gente vai. O espírito ele pode chegar onde ele quiser. Então ele pode lhe obsidiar é lhe perturbar. Agora, existe algo que é importante que se diga: nós atraímos isso. Eu encarnado. Porque eu posso ter um espírito que queira me prejudicar, queira entrar na minha mente, queira me confundir, mas dependendo da sintonia que eu esteja, ele não consegue. Só entra se houver sintonia.
sintonia. Entendeu? Então, por isso que o vigiar, que Jesus nos orientou, vigiar e orar, é tão importante. Vigiai nas coisas que está chegando a mim, os meus pensamentos. Será que isso é meu? Se não é, será que eu estou cedendo alguma coisa? Eu então, sou isso ou não sou? Sou não sou. Ou então, questionar, né, para você mesmo. E por exemplo, tem pessoas que dizem, meu Deus, eu estou sentindo vontade de fazer isso, mas eu tenho certeza que essa minha atitude não condiz, mas está sendo tão forte. Então você já está observando. Aí qual é? O que é que tem que ser feito? Oração. Sim. Orar, pedir a Jesus, pedir aos bons espíritos, aos anjos de guarda, que a gente considera. Por exemplo, todos nós temos, nos ensinado quando criança que a gente tem anjo de guarda, né? Nós continuamos achando que esse anjo de guarda, só que a gente chama de mentor espiritual, mas é o anjo de guarda nosso. Ele vem com uma missão de nos orientar, de nos proteger, só que nós temos o livre arbítrio. O que é o anjo de guarda? É outro espírito? Um espírito mais elevado do que mais nós, iluminado, que ele aceitou essa missão, que vai ser, de alguma forma, se ele me conduz, ele consegue me ajudar, isso é bom para ele e é bom para mim. Só que ele não vai me ajudar se eu não permitir, porque nós temos o livre-arbítrio. Esse espírito ganha uma missão. Mais ou menos. Está ali protegendo alguém, né? Lhe auxiliando. E se alguém quer, ele vai ajudar. Se não, ele se torna rebelde e afasta ele, né? De certa forma. Desde que ele respeite o nosso livre-arbítrio. Para o espírito, para a religião espírita, existe céu e inferno? Não. O céu, que a gente acredita que existe vários mundos habitáveis. Estágios, seria? Mundos mesmo. Quando Jesus diz assim, a casa do Pai, né, há várias moradas. Sim. Se você ler a Bíblia, vai ter isso. A casa do Pai tem várias moradas. São esses vários mundos. Por exemplo, nós estamos aqui no planeta Terra. E quando eu desencarno, eu posso estar aqui no planeta Terra, mas em outra dimensão, uma dimensão que você não enxerga, porque a dimensão que a gente está aqui é material. Então, essa visão é muito parecida com a visão da astrologia, astronomia, que busca outros habitats. Talvez não é a mesma, porque o astrônomo busca habitats no universo físico, né? Exatamente. Isso aí seria físico. E assim, para a gente não consegue identificar fisicamente, porque a gente entende que é outra matéria. É como, por exemplo, não existe, vou te dar um exemplo bem grosseiro, não existe um avião que é chamado de avião invisível, que tem radar que não consegue captar, né? É mais ou menos isso. Se a gente for nesse outro mundo, não é todo mundo que consegue ver, porque a matéria é outra, não é perceptível com os meus olhos do corpo. Por isso que Jesus também disse, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ele quis dizer o seguinte, ouça não com esses ouvidos físicos, entendeu? Com o ouvido espiritual que você medita e que você consegue ouvir. Voltando um pouco, eu acho que para aquele momento em que a gente falou de mediunidade, existem pessoas que dizem, por exemplo, fulano que morreu me apareceu, pediu isso, pediu aquilo. Isso existe? É possível, preste atenção, é possível, isso aqui é a minha opinião, aqui nesse momento, é possível alguém, se ela tiver mediunidade de ver, essa mediunidade é ostensiva de ver. É possível, sim, ela ver. Porque a gente vê muita gente dizer, ela apareceu e pediu isso. É possível ela ver. E assim, aí você pode dizer, será que pode? Porque tem pessoas que acreditam, a gente sabe até na antiguidade, a gente falou até ainda pouco de botija, né? Tinha pessoas que enterravam dinheiro, e quando ela desencarna, ela leva, deixa dinheiro enterrado. Então, às vezes, ela enquanto desencarnada, tem alguém que ela consegue perceber que aquela pessoa vai vê-la se ela chegar. Porque se chegar para mim aqui, eu não vou ver. Talvez você não veja. Então passa a mensagem. É possível, sim. É possível. É possível, já falando de possível, que aquela botija esteja perturbando aquele ser que foi para outra dimensão?
ela que se sente perturbada por isso, né? Não é pelo fato de ter um botija ali, é porque ela se sente perturbada. Como existem muitos casos, relatos na doutrina espírita, que tem entes que desencarnam e que os filhos, os que ficam, brigam por herança, por terra, que eles ficam lá sofrendo. Por conta disso que eles estão vendo. Quem vai desta vida para esta outra dimensão, continua vendo nossos atos aqui na Terra. Continua, ele pode ver. Agora eu vou perguntar. Não tudo que ele queira ver, porque vai depender, como eu te disse, tem irmãos, que a gente chama irmãozinhos, que ele quando parte, ele parte tão perturbado. Às vezes ele não acredita que ele desencarnou. Por exemplo, quem morre de acidente, por exemplo, né? Porque é uma coisa tão repentina. Sim. E que ele vê o próprio corpo físico ali, que uns não aceitam, outros não acreditam. Tem irmãos evangélicos que acreditam, eles não acreditam que vai dormir. Sim. Tem irmãos que ficam anos dormindo. Os irmãos espirituais lá do outro que quer que ele evolua, tenta acordar e ele não acorda, porque ele fica dormindo esperando o juízo final, enquanto outros estão estudando e evoluindo. Agora deixa eu te perguntar, quem vai desta vida para outra, onde ele fica, onde ele está, e ele lá faz alguma coisa, ele ocupa o tempo dele? Sim, ou lá não existe tempo? Onde ele fica vai depender do que ele estava fazendo aqui e como ele está. Entendeu? É dito que, por exemplo, pessoas que às vezes são muito viciadas, eles passam um tempo frequentando os mesmos lugares que frequentavam antes, porque ainda não aceitou. Se ele não aceitou, mas tem pessoas que aceitam, se preparam. Tem pessoas que não frequentam a doutrina espírita, mas dentro dela, ela tem uma sementinha que ela não tem daquele jeito que ensina. Existe, né? Entendeu? Então vai depender, para onde ele vai depender muito de como ele vivia, o que ele sintonizava. Normalmente ele vai para onde estão os iguais. Pessoas que têm irmãos que se identificavam. Né? Aí o que é que ele faz? Aí ele fica lá nesse tempo. Não. Nós sabemos que existe. Quando Jesus disse que o pai dele trabalhava, você tem essa passagem? Não tem essa passagem na Bíblia? Que o pai dele trabalhava, que Deus trabalhava. Então ele quis dizer o seguinte: que no mundo espiritual todos trabalham, quem quer evoluir. Trabalha estudando, trabalha servindo, trabalha em hospitais espirituais, trabalha em socorros espirituais. Mas é muito comum as pessoas, muitos estudarem mesmo, para quando voltarem na próxima encarnação, vem com algum conhecimento, às vezes começa a estudar, se identifica e vem para desenvolver uma determinada profissão. Quando você fala assim que estuda, que tem atividade, que melhora, aí vem aquele questionamento: no nosso plano, em outro universo, em outro planeta? Depende para onde for o espírito dele. Não quer dizer que cada pessoa que morre vai para o mesmo lugar, não. Depende não. Quando ele diz a casa do pai tem várias moradas. Sim, então tem morada para cada tipo de evolução. Exatamente. Né? Então existe. É muito interessante quando a gente estuda os livros do Pentateuco, que fala nisso, na evolução. E o quanto, por exemplo, existe o espírito que está numa evolução, a gente vai evoluindo até. A intenção é que todos nós cheguemos a ser um espírito puro um dia. Entendo. Aí não há mais. Há um estágio onde não há necessidade de encarnar de novo, para a gente viver provas e expiações aqui. Não há essa necessidade mais. Ele pode até vir como uma missão. Por exemplo, Jesus Cristo. Ele era tão puro que ele não tinha necessidade de encarnar de novo, mas ele veio para deixar esse legado de amor para o evangelho dele. O evangelho de Jesus, se a gente lê todo de amor, quando você começa a ver cada capítulo, no final a gente chega à conclusão: o que importa é amar. Porque dentro da caridade, que é um preceito muito aplicado dentro da doutrina espírita, que diz assim, você me perguntou se havia salvação, né? Não foi? Você perguntou a salvação, que é a minha resposta. Aí na doutrina espírita diz o seguinte, que
Não há salvação, essa salvação sem a caridade. O que é a salvação? O que é essa salvação? Não é a salvação de almejar ir para um céu, não, é a salvação de eu não tomar o caminho errado. Aí na caridade, que é tão pregada, ele não fala apenas na caridade material, mas na caridade moral, na caridade espiritual, que aí vai estar embutido várias outras coisas, como o perdão, como a paciência, a resignação. Como é que a religião espírita vê essa questão das pessoas que se apegam muito ao ter aqui na Terra, ao ter poder, ao ter dinheiro, aquela ganância que às vezes até esquece da família, do próximo e se agarra ao ter material. Trata-se disso também? Tem uma explicação para isso? Tem, assim, a doutrina espírita ela é contrária ao materialismo, né? Ao materialismo. Porque assim, ele diz o seguinte, não é que você, por exemplo, querer ser rico, isso seja ruim, de forma alguma. Sim. Não, a gente só não pode deixar que isso seja mais importante do que o espiritual. Sei que não é. Que isso lhe domine, né? Nós não acreditamos que o reino de Deus é um lugar em que eu vou lá. O reino de Deus é dentro de nós. Então, acreditamos também que as oportunidades que algumas pessoas nascem ricos, outros já nascem com uma estrela, que a gente diz, fulano tem uma estrela, né? Que aquilo não é por acaso. Aquilo não é por acaso. Não é por acaso. Você vem com essa possibilidade para você fazer algo por alguém. Porque nós também acreditamos que tudo que a gente tem aqui é apenas um empréstimo. Verdade, até porque não leva, né? É apenas um empréstimo. Nós apenas estamos administrando. Então, na hora que eu tenho riqueza e que eu viro escravo dessa riqueza e que eu vejo um irmão ou um desconhecido mesmo que esteja precisando do que para mim é supérfluo e eu não faço, eu não estou fazendo bom uso aí que é daquele nocivo, talento. Né? Aí vem a questão dos talentos. Sim. Lembra dos talentos que tem também na Bíblia? Sim. Não foi? Que foi dado talentos, aquela parábola dos talentos, foi dado, um guardou, devolveu do mesmo tanto, outro fez multiplicar e outro fez mais ainda, é mais ou menos isso. Então a riqueza, seja ela a riqueza de bem, seja a riqueza de inteligência, nós temos que fazer ela multiplicar. É essa a proposta, mais ou menos isso. Mas mesmo assim a gente entende que essas pessoas que ainda não conseguiram se despertar, a gente entende que é o tempo de cada um. Eu acho que nessa questão do ter tem uma diferença. Tem aquele cara que consegue multiplicar, progredir e ter uma boa alma e fazer com que aquilo ajude outras pessoas, e tem aquele que busca só, não é? Tem uma diferença, né? Que aquela pessoa que acaba ter para dizer que tem, só para dizer que tem pela vaidade, pelo, né? Que não deixa de ser um desequilíbrio. Eu acredito que tem duas conotações nesse né? Porque assim, como é que você trabalha, né? Despende tempo seu, às vezes e deixa de estar com família ou se divertindo, e você continua sendo escravo desse dinheiro, né? Muitas vezes também não fez o bom uso do dinheiro em outra vida. Sim. Em outra vida, aí vem novamente como uma oportunidade de agora dizer assim, talvez ele mesmo pediu, eu quero ter dinheiro. Aí chega aqui e esquece, porque o mundo material é a porta larga, né, Elias? Aquela porta larga, tem pessoas que se transformam quando começa a ganhar dinheiro. Verdade. Né? Hoje eu posso isso, aí às vezes esquece, começa... Então é essa porta larga que a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes faz atrocidades. Socorro, quem vai e volta reencarnado, por exemplo, ele vai lembrar da outra vida que ele esteve aqui nesse planeta? Nos é concebido essa graça do esquecimento. Sim. Por quê? Sim. Porque tu já imaginou, você nasceu você é um espírito encarnado, mesmo que você não queira, você é um espírito encarnado. Não queira admitir, mas você é um espírito encarnado. Você tem a sua filha, Kelly, né? Keila, né? Keila é outra. Sim, Keila. Então, Keila, tu já imaginou, Keila é tua filha. Se tu tem a memória que
que tu em outra vida matou telha? O que é que vai vir de ranço? Porque o objetivo é que quando a gente se reúne aqui, as famílias, eu costumo dizer o seguinte, que as famílias é o modelo do universo, é o mínimo modelo do universo. Então, normalmente, na tua família, no núcleo familiar, são pessoas que você já conviveu em outras, geralmente, em outras vidas, e que tem ou acerto de conta, ou vocês quiseram nascer, fizeram esse compromisso de nascerem junto com algum parentesco para se ajudarem, para evoluir em alguma coisa. Sem contar com a questão da saudade, que se você de repente vem em outra vida e lembra e tivesse o poder de lembrar dos seus entes que ficaram, você sabe onde está, né? Aí tem a coisa. As coisas divinas são muito perfeitas. Aí você diz, não, meu Deus do céu, Keila aqui, meu Deus do céu, Keila, eu matei Keila em outra vida, ou ela me matou, e a gente está aqui. E vim reminiscência disso. Então, a misericórdia de Deus é tão grande que nasce no mesmo núcleo familiar, que é onde a gente imagina que a maior demonstração de amor, para todas as arestas ali serem desfeitas. O ódio se dissipar, a raiva. Aí pronto, é assim que as pessoas vão evoluindo. E também você há de convir que tem pessoas que nascem na mesma família e que não se dão bem com pai e com mãe. Verdade. E às vezes não entendem por quê. Né? Não sabe por quê, né? E às vezes são essas reminiscências que ele tem. É muito interessante a doutrina espírita, Elisa. Assim, eu me encontrei porque tinha coisas que eu sempre fui. Eu nasci num lar católico, fiz primeira comunhão, me casei, batizei meus filhos. E hoje em dia eu vou na igreja, fui à missa do meu irmão há pouco tempo, que me chamar eu vou. Eu vou para a igreja. Existe uma democracia com relação à religião, né? Por exemplo, nós não estamos, a gente não busca adeptos. O objetivo é que você se melhore. Se você acha que vem para cá, começa a estudar, não, eu não me identifiquei não, então procure algo. Se você vê que precisa dessa ajuda de alguma religião, procure uma religião que você se identifique. Agora viva. Seja fiel assim à questão, porque a gente sabe que tem pessoas que vivem dentro de religiões e que vai, mas não é, né? Vai, mas fica pulando, porque não se identifica. Né? Então a gente diz isso e não tem preconceito de forma nenhuma. A gente, apesar de sofrer muito preconceito, não temos. Mas como eu estava dizendo, eu me identifiquei muito porque eu encontrei resposta para muitas coisas que eu fazia a mim, perguntas a mim. Perguntas antigas. Antigas. Eu dizia, tem muito a ver. Então, e tem estudos, os estudos eles não são obrigados às pessoas que fazem os estudos serem da doutrina espírita. Eu já participei de um estudo em Campina Grande, que era do Livro dos Espíritos, que tinha um ex-padre fazendo com a gente. Interessante. Sim, Socorro, eu quero te agradecer por nos dar esta honra e dizer que a gente, conhecendo, tem uma impressão melhor. Nosso trabalho é essa busca todos os dias para trazer coisas para a vitrine, coisas que estão ali que não é tão conhecida, como esse trabalho de vocês, que muitas vezes é discriminado por conta da falta de conhecimento, e que a gente é um trabalho muito cansativo esse nosso, mas prazeroso, em busca de algo de bom. A gente sempre busca algo, todo dia tem algo de bom no nosso canal, da nossa região, da nossa realidade, das nossas personalidades. Para isso nós temos patrocinadores que nos ajudam nesse trabalho, que é a Linda Manu Teams, né? Como é material de construção, e o restaurante Ribeirão, né? Que está nos patrocinando. Quero te agradecer, quero te parabenizar e agora, por último, gostaria que você direcionasse uma palavra para aquelas pessoas que não conhecem esse trabalho, que não sabem o que é o espiritismo e que muitas vezes vê, por falta de conhecimento, vê com um olhar um pouco atravessado, às vezes é falta de conhecimento, de esclarecimento. Se você direciona uma palavra a este público. Certo. Eu gostaria de informar e esclarecer a população de Soledade que a Casa Espírita
Amor e Caridade, Allan Kardec em Soledade, está com as reuniões presenciais aos domingos, a partir das 19 horas. Quem quiser vir, pode vir. Temos estudo durante toda a semana. É importante que as pessoas conheçam a proposta da doutrina espírita para entender o que é que ela prega. Nós pregamos, acreditamos em Deus, seguimos o nosso guia e modelo, que é Jesus Cristo. Nós temos a Mãe Santíssima Maria como um ser iluminado, porque quando ela disse sim, que recebeu Jesus Cristo como filho e que ele nos deixa um legado de amor, é alguém muito especial, sabendo de todas as arguras que ela iria passar aqui. Então estejam todos convidados. Você será muito bem-vindo para assistir às nossas reuniões, ver os nossos trabalhos, que nós temos trabalhos da sopa, temos trabalho de evangelização infantil, juvenil. Vamos começar com um trabalho de a questão de pomar, com a ajuda de uma instituição. E quero também, nesse momento, agradecer a oportunidade desse trabalho de Elias com sua equipe, que nos possibilita elucidar alguns assuntos que muitas vezes as pessoas fazem crítica ou emitem opiniões porque ainda não conhecem. Então, agradeço demais, Elias, a você, e parabenizo a vocês pela força, pela determinação, e desejo que dê tudo certo, viu? Que você consiga realmente atingir o seu sonho, que eu imagino qual seja, viu? Muito obrigada. Ok, ficou. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Jurandir Lourenço da Silva. Benedita Arruda de Andrade. Antes de vocês serem espírita, vocês pertencem a que religião? A católica, eu pertenci à católica. Eu também. Só que eu não era assíduo dentro da igreja. Não era o praticante, Não, né? não praticava. Vocês são filhos de pais católicos. Exatamente. Todos os dois. Justamente. Todos dois. Nós estamos aqui na Casa Espírita de Soledade. Como é o nome desta casa? A casa se chama Casa Espírita, Amor e Caridade, Allan Kardec. Começou quando esta casa? Foi fundada em que ano? Esta casa foi fundada em 2015, no dia 11 de janeiro de 2015. Sim. Um templo espírita, né? Aqui, né? A linguagem é essa ou não? É um templo espírita. Sim. É o seguinte, abrange palestras com os ensinamentos de Jesus e estudos. Cada dia da semana nós temos um estudo. Na época da pandemia, a gente fazia online, mas nunca perdemos um dia. Agora que está voltando presencial. Sim. Então temos no domingo a palestra aberta ao público, na segunda Evangelho e sopa fraterna, na terça-feira temos apenas o Evangelho, na quarta temos o Evangelho e o estudo do Livro dos Espíritos, na quinta o Evangelho e o estudo do Livro dos Médiuns. Na sexta-feira, o Evangelho. No sábado, Evangelho com as crianças e adolescentes da Escolinha Caminho de Luz. Que atividades são desenvolvidas aqui quanto filantropia? Olha, nós temos, como eu já comecei, a sopa fraterna, distribuído para as mães carentes, as mães das crianças da escolinha. Todo final de mês temos uma feira dada também às mães carentes. E mais o que vai, se alguém necessitando, que está ao nosso alcance, a gente vai ajudando. Mesmo não sendo assim cadastrado aqui, né? Mesmo não sendo. Se sendo simpatizante ou daqui que frequente, né? A gente Qualquer religião. Qualquer religião. Independente de religião. A gente dá um suporte, qualquer religião.
Essa questão da escolinha é uma espécie de reforço, é aqui? É o seguinte, escolar? desde que eu me aposentei, que eu tinha muita vontade de trabalhar com crianças carentes. Sim. Mas eu focava mais em crianças de rua. Só que quando surgiu a casa, aí eu associei, para mim foi uma bênção, e criei a escolinha, principalmente para aquelas crianças carentes. Começamos apenas com 8 crianças. Lá naquela casinha de seu Jurandir, lá atrás, sim, do bar dele. Com o tempo foi aumentando, hoje temos mais de 100 crianças. Tá ficando grande, viu? E todas são assistidas assim, na escolinha. Temos aula de flauta, aula tipo reforço, mas a gente foca mais nos ensinamentos do Evangelho. Sim. Ensinamos como se comportar, ensinamos que a base da nossa vida é amor e caridade, temos amor por todos e caridade por quem necessita. Caridade que se fala é de um modo geral, não é só financeiro. Caridade é um atendimento fraterno, é uma palavra, um abraço, qualquer coisa quando aquela pessoa está necessitando. Temos também aqui, para quem chega com necessidade, o atendimento fraterno, sim, que é tipo um aconselhamento, uma maneira de tentarmos juntos aliviar a dor de alguém. Vocês podem falar mais da atuação desta casa? Porque como é um campo novo para nós que aqui estamos, tem muita coisa que vocês podem falar, esclarecer, que não é do meu conhecimento. Então vocês podem explanar aí ao seu modo, sabe? Com o conhecimento de vocês. Aqui a gente vai, essa casa, nós vamos sempre começando a expandir os trabalhos dessa casa, de acordo com a necessidade nossa, né? Sim. Né? Se nós pudermos, por exemplo, nós distribuímos 50 cestas, nós podemos distribuir 100, a gente distribui. Né? Porque nós vivemos aqui de doação. Sim. Né? Uhum. Nós não temos aqui, uma verba. Né? Não existe uma receita, não tem uma receita. Então, né? o que nós recebemos, nós passamos para aqueles mais necessitados. Sim. Né? Você vê que nós começamos aqui, como ela falou aí, com 8 crianças e hoje tem mais de 100. Tá crescendo. Tá aí não adianta a gente querer crescer sem ter um alicerce. Tem que ter sustentação, né? Exatamente. Aí justamente, o que nós recebemos, nós distribuímos. Sim. Para aqueles necessitados. Né? Se nós recebemos de alguma empresa alimento, vai para quem precisa mais. Sei. Vocês fazem uma avaliação, quem precisa mais vai distribuindo conforme a necessidade, né? É como ela falou aí, nós temos aqui umas 50 famílias que a gente assiste. Muito bem. Entendeu? Sim. Tem outros órgãos aí que também assistem, né? Existe pessoas que pertencem a outra religião que dá um certo apoio aqui também nessa questão, que ajudam vocês? Existe. Que bacana, né? Existe. Isso é muito bom. E tem também gente de outras religiões que frequenta aqui. Também. Né? Tem. Interessante. Tem. Isso é bem interessante. E sempre são bem-vindos, qualquer um. Nós estamos marchando para que todo mundo se abrace. Todas as religiões se abracem. A democracia religiosa, né? Isso é muito interessante, sem fronteiras, sem barreiras, sem muros, né? Construindo pontes, né? Porque o próprio Jesus, ele não tinha religião. Verdade. Né? A religião é fazer o bem, é amar as pessoas. Muito bem. É o que nós precisamos. É assim que Jesus ensinava, né? Se nós trilharmos por esse caminho, nós vamos ter uma felicidade na frente, né? Muito bem. Sempre abraçar aquelas pessoas, seja de qualquer religião, né?
Muito interessante. Quantos membros já existem aqui oficialmente? Porque tem os ouvintes, os visitantes, né? Aquele que não é oficial, mas... Aqui é o seguinte, a casa é formada, foi fundada por 6 membros, né? Foi eu, Benedita, Juarez de Gói, Yolanda, Francimar e Dona Céu. Essa está afastada. Sim. Essa foi que nos deu força para a gente construir essa casa. Ela mudou-se para Campina Grande, mas nunca deixou de ter contato conosco. Dá apoio à casa. Dá apoio à casa. Manda. Ajuda, ela ajuda. É assim, ela manda. Sim. Entendeu? A Dona do Céu, ela cedeu a casa dela para a gente fazer reuniões. Sim. Nós aceitamos, mas quando foi no outro dia eu desisti, porque ia tirar a privacidade dela. Sei. E eu tinha uma casa lá atrás do meu restaurante e nós levamos para lá. Sim. Né? Passamos 3 anos lá. Ela começou com uma escolinha, né? E distribuindo uma ceirazinha por mês. E depois nós não podemos ficar lá porque a casa começou a crescer. Já as palestras, a pessoa já ficava fora. O público foi crescendo e a casa era pequena para esse público. Exatamente. Sim. Como eu tinha esse terreno aqui, que foi doado pela prefeitura, o terreno aqui, quando eu pedi em 1988, foi para construir uma loja maçônica. Fiquei nesse terreno aqui. Sim. Quando na casinha, ninguém, não dava mais para a gente conseguir seguir com os trabalhos da casa aqui. Aí eu fui à prefeitura e transferi o terreno da Ordem Maçônica para uma casa espírita, que a casa já estava fundada, já estava até filiada à federação. Aí você, a partir daí, começou a construir. Exatamente. Sim. As dificuldades eram muito grandes. Eu acredito, sim. Mas o Deus é tão bom que nos ajudou. Sim. Porque quando nós falávamos que estavam com que iam construir, aí não faltou quem ajudasse. Sempre as portas se abriram. Abriram, exatamente. Todo mundo chegava, sem a gente pedir, ele doava. Cimento, tijolo, um dia de serviço do pedreiro. Sim. Entendeu? Sim. Foi muito gratificante isso, né? Desta casa. Esta casa hoje, para mim, é um hospital. Sei. De quem necessita. Sei como é. Não é só do alimento, mas é de uma palavra amiga. O alimento da alma também. Exatamente. Justamente. Isso é muito importante. Eu sempre digo, se todos nós estirássemos as mãos um para o outro, nós vivíamos muito bem. É como se fosse um hospital, tanto para o plano material como para o espiritual. Como é o convívio de vocês, lideranças, que vocês são lideranças daqui, com outras lideranças religiosas? Existe um respeito, uma harmonia? Olha, quanto a isso, a casa aqui está muito bem representada e nós, com todas as religiões, nós temos um diálogo. Muito bem. Muito bem aqui, tanto faz a igreja católica como a evangélica. Sim. Nós sempre se abraçamos. Muito bem. Entendeu? Você vê, como eu falei anterior, na missa de minha esposa, eu estive lá. Esteve lá. Né? Minha esposa ajudava a igreja católica e ajudava aqui. Entendeu? Muito bem. E eles, mesma coisa. Mesma harmonia. A harmonia é a das melhores. Muito bem. Até porque Jesus não ensinou conflito. Exatamente. Né? Ensinou harmonia, né? Com certeza. Aqui que eu vou abordar, que nós hoje aqui começamos esta casa com 6 participantes, que nós que fomos fundadores. Mas hoje nós temos mais ou menos trabalhadores da casa que se dispõem a vir trabalhar aqui no sopão, na limpeza da casa,
no jardim da casa, né? Eu acredito que tem umas 15 pessoas, né, Benedita? Aqui já tem uns 15 voluntários. Voluntários, justamente. Essas pessoas, elas fazem com amor. Sim. E aqui, a direção da casa se sente à vontade, porque o diálogo é grande. A harmonia entre a gente aqui é das melhores possíveis. Sim. Porque se nós não tivermos um diálogo, se nós não tivermos assim uma conversa bem formal, a gente não cresce. Verdade. Aqui, se eu não estou, a casa não vai parar, porque Benedita vai assumir. Se eu e Benedita não estiver, tem outros que vão assumir. Muito bem. É nisso que eu sempre penso. Olha, todos se tratando por igual, né? Por igual. Pense em vocês também para comandar a casa, porque essa casa não é nossa, essa casa é de Jesus. Onde tem humildade, tem crescimento. Tem crescimento. Verdade. Pode ficar certo disso. E aqui a primeira coisa, minha irmã Benedita sabe muito bem disso, que eu priorizei foi a disciplina. Porque se você tiver disciplina na sua vida, em tudo, isso nós, vai ter nós frutos, pessoas, como um estado, um país. Todos nós sempre procuramos ter um diálogo em qualquer coisa que vamos fazer, determinar. Sim. Ter união e todos ter condições de falar. Não é só decidido por mim, nem por seu Jurandir. É decidido por nós todos. Então aqui eu costumo dizer que somos uma família. Se alguém, trabalhador da casa, quer trazer um trabalho, por exemplo, eu vou trabalhar aqui com os velhinhos, seja bem-vindo. A casa está aberta. Está aberta. Entendeu? Sei. Quem quer que seja. Chegou aqui é para trabalhar, é para ajudar, nós estamos aqui de braços abertos para abraçar. E temos vários projetos. Justamente. Aberto, né? Aberto, Como tem aí Elizabeth, que quer trabalhar com idosos. E então vamos também fazer uma oficina com as mães daqui, para ensinar um trabalho, um artesanato, para ir desenvolvendo esse povo. É que nós não precisamos de ficar dando esmola, não. Nós estamos precisando também de educar as pessoas, né? Para elas saírem. Elas estão recebendo hoje uma feirinha, uma sopa, mas amanhã não vem a receber a sopa, ela tem em casa. Então nós temos que ensinar elas a fazer uma sopa, né? A fazer um café, entendeu? Porque às vezes você recebe um vitamilho para fazer um cuscuz e a mãe de família chega em casa e não sabe fazer. Então a gente tem que preparar, tem que ajudar. Ajudar a preparar essas pessoas também. Isso não é para vocês ficar aqui direto, não. Isso é uma ajuda. Nós queremos que você se liberte. Muito bem. Né? E talvez daqui a pouco esse que está precisando de ajuda esteja ajudando. Justamente. Olha, todo ser humano pode ajudar, pode não ter nada, mas tem um sorriso, tem um abraço, verdade. Tem um diálogo. E já ajuda muito, né? A nossa casa está aberta para qualquer um de outras religiões que quiserem conhecer o nosso trabalho, sempre é bem-vindo. Não é preciso que seja membro, os né? discípulos, mas que quiser vir como ouvinte, como visitante, estamos de portas abertas. E alguém, se quiser esclarecer qualquer coisa, que quiser ter um entendimento, saber de alguma coisa, pode nos procurar. E que não é preciso ser espírita para ser bem acolhido aqui. Qualquer religião. Então, muito obrigado a vocês, viu? Obrigado. Agradeço a você também. A direção da casa. A vocês dois. É que nos fica. Nós agradecemos. Assim, ok. Gratificado por vocês estar aqui nos ajudando. Certo. Nessa matéria. Estou pronto para ajudar a divulgar. Tudo que há de bom, que tem uma boa intenção, eu estou aqui para ajudar a divulgar. É o nosso trabalho. Nos acompanha. E qualquer coisa também muita saúde e paz. Amém.
Estamos à disposição.